Olá a todos, gostaria de estar cumprimentando, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus venha direcionar a tua vida, que Deus venha a cada dia mais ser glorificado, porque Deus ele é fiel, Deus ele nos ama e Ele quer nos salvar. Gostaria de estar agradecendo a cada inscrito do canal, que Deus continue abençoando cada um. Aqueles que não são inscritos do canal, puder se inscrever no canal para estar nos ajudando, para estar nos incentivando. Vou ficar muito grato. Deus abençoe tua vida. Gostaria de estar compartilhando uma mensagem de Deus para as nossas vidas, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, a palavra de Deus ela é tremenda e só ela pode nos ajudar, só ela pode nos fortalecer, ela é alimento para as nossas almas. Então que você venha, além de ouvir a palavra, você venha examinar as escrituras, você venha meditar nela, porque isso vai fazer com que nós venha a cada dia mais ficar firme na presença do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós temos um Deus que nos ajuda, um Deus que nos socorre, um Deus que está cuidando de nós. Mas nós temos que a cada dia mais procurar agradar esse Deus, a cada dia mais procurar fazer a vontade desse Deus, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder. E Deus ele quer que nós venha confiar nele. Deus ele quer que nós venha buscar a ele. Deus ele quer que nós venha a cada dia mais entregar as nossas vidas, os nossos caminhos para ele, porque é só ele que pode nos ajudar nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade. É só ele que pode nos socorrer. Então nós estamos a cada dia mais vivendo tempos difíceis e a cada dia mais a tendência é piorar. A palavra de Deus ela vai se cumprir, você querendo ou não. A palavra de Deus ela vai se cumprir. Eu gostaria de estar compartilhando essa mensagem que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39. Vai dizer assim, ó: Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só o que Jesus ele está nos ensinando, Jesus ele está nos alertando. Ele vai estar ali citando ali o livro de Gênesis, ali no capítulo 6, onde ele vai estar dando um exemplo que como será a sua vinda. E se nós olharmos Gênesis capítulo 6, é um sinal de que Deus ele nos deixou para que nós venha se preparar, para que nós venha buscar a presença dele e para que nós venha ficar alerta, para que nós venha ficar atento, porque Jesus ele voltará. Querendo você ou não, Jesus ele vai voltar. Acreditando você ou não, Jesus ele vai voltar. Porque assim nós cremos, assim nós temos a certeza que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele voltará. E nós temos que estar atentos. Então Jesus ele vai estar falando de como será a vinda dele. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha só como que Deus ele é tremendo, como Deus ele é maravilhoso. Ele está nos alertando, ele está dando uma direção para nós, para que nós venhamos a prestar atenção nos sinais.
Pode ver que aqui vai ser um tempo onde as pessoas estão desapercebidas, onde as pessoas elas estão preocupadas em viver uma vida sem preocupação, se divertindo nesse mundo, buscando neste mundo. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Então hoje em dia as pessoas elas estão desapercebidas. Hoje em dia as pessoas elas não estão preocupadas com a salvação, porque assim como Jesus ele pode vir no arrebatamento, ele pode recolher aquela pessoa através de uma doença, através de um acidente, nós não sabemos. Então nós temos que a cada dia mais se preocupar em buscar a presença de Deus, buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas ele vai nos acrescentar. Então nós cristãos nós temos que se preocupar em fazer a vontade de Deus. Nós temos que se preocupar em a cada dia mais agradar esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que nos ama. E a cada dia mais as pessoas elas estão preocupadas em se divertir, em bagunçar. Pode ver que nos dias de Noé, qual que foi a preocupação de Noé? É construir a arca, porque Deus falou que mandaria um dilúvio, Deus falou que destruiria a humanidade. E Noé, ele não ficou preocupado em se divertir, em bagunçar. Noé, ele se preocupou em fazer a arca. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que se preocupar em se revestir da armadura de Deus. Nós temos que se preocupar, buscar a presença de Deus. Nós temos que preocupar pela nossa salvação. Nós temos que ter cuidado para que ninguém roube a nossa coroa, para que o nosso adversário não roube a nossa coroa. E muitos cristãos estão desatentos, muitos cristãos estão aí preocupados com esse mundo. A palavra de Deus diz que nós não devemos acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu. E a palavra de Deus diz também que nós não devemos amar o mundo, porque quem ama este mundo, quem ama o sistema deste mundo, o amor de Deus não está nele. Então olha só o que a palavra de Deus ela vai nos ensinar. Então nós temos que se preocupar em a cada dia mais agradar a Deus, fazer a vontade dele, procurar ter uma vida conforme a vontade de Deus. E pode ter certeza que a vitória é garantida, pode ter certeza que a vitória é certa. Então Jesus ele vai estar ali falando como seria a vinda dele, ele ia dar um exemplo de como seria a vinda dele. Olha só o que vai estar acontecendo lá nos dias de Noé. Por que Jesus ele vai falar dos dias de Noé? No capítulo 6 de Gênesis vai falar da corrupção do gênero humano. E olha só o que nós estamos vivendo. Eu não estou falando que Jesus vai voltar agora, mas Jesus vai voltar. Jesus ele vai voltar. Nós temos que a cada dia mais se preparar. Assim como Jesus ele pode vir no arrebatamento, ele pode vir buscar a pessoa individualmente ali, ó. A pessoa, como eu falei, pode acontecer de ela ter um acidente, uma doença, e é o que acontece hoje em dia. Tem muitos cristãos que estão morrendo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Cristão sendo perseguido, cristãos sendo mortos no Oriente Médio, na África, na Ásia, cristãos sendo levados em prisões e sendo mortos. Então nós estamos vivendo a cada dia mais nós estamos vendo os sinais da vinda de Cristo, que ela está aumentando, que nem dores de parto. Então nós temos que a cada dia mais buscar a Ele, fazer a vontade dEle, se esforçar para fazer a vontade dEle. Então olha só o que a palavra de Deus vai dizer, ó, lá em Gênesis capítulo 6. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas,
Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas... Olha só que interessante aqui, ó. O versículo 5 do capítulo 6. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres humanos, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então olha só que tremendo. Então aqui Jesus, a palavra de Deus, ela vai estar nos orientando aqui, ó. Vai ver que Jesus vai falar que vai ser que nem nos dias de Noé, comiam, bebiam, cerveja. As pessoas estão preocupadas com seus próprios desejos. Olha só o que vai dizer em Timóteo aqui, quer ver? 2 Timóteo capítulo 3. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Então olha só, a palavra de Deus, ela é tremenda, ela nos orienta. Então Jesus, ele vai estar comparando como será a sua vinda, será como nos dias de Noé. E se nós olharmos aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, ali no versículo 5, ó, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. Mas só que daí Deus, o que Deus, ele vai ver no versículo 8 aqui, ó. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. É assim que nós temos que a cada dia mais fazer. Nós temos que agradar esse Deus. Nós temos que procurar se esforçar em fazer a vontade de Deus. Aí no versículo 11 ali, ó. Então Noé ali encontrou favor aos olhos de Deus. É isso que nós temos que fazer. Temos que ter esse exemplo aqui, exemplo de Noé, exemplo dos homens ali da Bíblia que agradaram a Deus. Não que eles não foram perfeitos, mas eles procuraram agradar a Deus. Eles se esforçaram em agradar a Deus. Eles se esforçaram a não se contaminar com as coisas deste mundo. Olha só o que vai dizer em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Não vos conformei, ou não vos amoldei. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam, olha só, que a palavra de Deus, ela nos ensina. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é ensinamento para as nossas vidas. Se nós queremos ser bem-aventurados,
Se nós queremos ser abençoados, é procurar se esforçar em agradar a Deus. Então nós não devemos viver conforme os padrões deste mundo. E é isso que o inimigo ele quer fazer com que as pessoas elas se amoldem a este mundo, que elas a cada dia mais entre no rumo deste mundo. E o cristão ele tem que ser totalmente contrário aos padrões deste mundo. Então aqui Deus ele está nos alertando, Deus ele está nos ensinando como nós devemos andar. Porém Noé encontrou favor. Nós temos que encontrar favor aos olhos de Deus. Nós temos que procurar agradar a Deus, porque Deus ele está nos observando, Deus ele está nos olhando, Deus ele conhece o nosso coração, Deus ele conhece a intenção dos nossos corações. Aí no versículo 11, então são sinais da vinda de Cristo, são sinais que Jesus vai voltar. E a cada dia mais ela está se multiplicando. Então quando chegou no nível ali que a humanidade estava toda corrompida, Deus ele vai e manda o dilúvio. Mas antes Deus falou com Noé: Noé, constrói uma arca para ser salvo você e tua família. E hoje em dia Deus ele está falando para mim e para você: se prepare, eu vou voltar. Busque a minha presença, enche suas lamparinas do meu óleo. Olha só o que vai dizer no versículo 11 do capítulo 6 de Gênesis: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então nós somos privilegiados porque nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela nos dá a direção, ela nos dá o rumo. Então Deus ele vai escolher Noé, ele vai pedir para Noé construir a arca. Quer ver? Olha o que vai dizer aqui, ó. E havia corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé resolver acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, eis que o destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume. Então olha só, Deus ele vai falar para Noé construir a arca, e Deus ele vai estar direcionando Noé para as medidas, os materiais, para que ele venha construir a arca, e quando vier o dilúvio não destruir a arca. Então olha só, e é assim que Deus ele faz conosco também. Deus ele fala para nós como nós devemos andar, como nós devemos se comportar, para que nós venha estar preparado para aquele grande dia, o dia que Jesus vai buscar a sua igreja, o dia que Jesus ele preparou para a sua vinda. Então que nós venha se apegar mais em Deus. Aí no versículo 22, ó, foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Então Deus, muitas das vezes, ele está nos ensinando, ele está nos orientando, para que quando nós fazemos a vontade de Deus, vai ser para benefício de nós mesmos. Nós que vamos ser beneficiados. Aí no capítulo 7, o Senhor disse a Noé, e olha só que interessante. Então Jesus ele vai estar comparando, ó, vai ser que nem nos dias de Noé. A gente não sabe o dia e nem a hora, mas Deus ele nos dá sinais. Deus ele está falando com o povo dele, está falando com aqueles que querem ouvir a ele. Pode ver que Deus ele vai olhar para toda a humanidade ali, ó. Ninguém vai estar dando atenção, ninguém vai estar preocupado. Mas daí Deus ele vai ver Noé ali, ó. É um homem falho, é um homem pecador, mas Deus vai ver ele, e Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então
Deus escolheu Noé para construir a arca, para que através da vida de Noé, a família dele fosse salva. E Deus, Ele está falando conosco. Deus, Ele quer que eu e você venha se preparar. Olha só. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Por quê? Porque é para nosso próprio benefício. Nós não vamos ser salvos pelas obras, mas é uma demonstração do que nós cremos nesse Deus poderoso, nesse Deus que enviou Jesus para nos salvar. E é interessante que no capítulo 7, Deus ele vai falar com Noé. Olha, o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então, antes de Deus mandar o dilúvio, Deus mandou Noé entrar na arca. Deus mandou Noé e sua família entrar na arca. Então Deus ele alertou Noé, Deus falou para Noé entrar na arca. Deus ele fala para mim e para você: se prepare, busque a minha presença, não vos amoldeie este mundo, fuja das tentações deste mundo. Deus fala para mim e para você. E é interessante, ó. Entre na arca. O Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim. E é isso que nós temos que se esforçar em ser justo diante de Deus. Nós somos justificados por Jesus. É Jesus que nos justifica. Mas nós temos que esforçar em agradar a Deus, em coisas que é nós que temos que fazer. A palavra de Deus diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Fugir das tentações. Fugir daquilo que nós sabemos que Deus não se agrada. Procurar se esforçar em ter uma vida que agrade a Deus. Então Deus é maravilhoso, Deus ele é tremendo. Ele nos ama, Ele quer, Ele enviou Jesus para nos salvar. Nós temos que aceitar. Então nós temos que se esforçar, nós temos que querer esse Deus maravilhoso. Nós temos que desejar esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, nós temos que desejar Ele. Porque Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus. Então que Deus venha direcionar a tua vida, que Deus venha te abençoar, que Deus venha a cada dia mais guiar os seus passos. Que é isso que Deus ele quer. Deus ele quer ser Senhor das nossas vidas. Ele quer guiar os nossos caminhos. Deus ele só quer o nosso melhor. Mas nós temos que desejar esse Deus, nós temos que querer esse Deus. Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus direcione você, porque Ele é maravilhoso, Deus é maravilhoso. O Criador dos céus e da terra, Ele é maravilhoso. É só Ele que pode nos ajudar, é só Ele que pode nos abençoar. Sem Ele nós não conseguimos nada, sem Ele nós não podemos nada. Então que Deus direcione a tua vida em nome de Jesus.